Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Luzilete, nós estamos trabalhando com o componente curricular de Geografia e o tema desta unidade, olha lá, primeiros habitantes locais, sociedade e meio ambiente. Quer dizer, nós estamos tentando entender como é que o meio ambiente ou como é que as relações sociais acabam mudando o meio ambiente, né? E o meio ambiente não só a relação à natureza, mas o meio ambiente, quer dizer, o meio onde nós estamos, né? As nossas famílias, as nossas comunidades, tá? É sobre isso que nós estamos tentando entender, né? Como é que essas mudanças de comportamento acontecem e qual a influência que elas têm nesse meio, nesse convívio social, tá bom? Então vamos lá? Olha lá. E o nosso livro começa com uma proposta de atividade. Vamos ver o que ele propõe para nós? O uso de plantas para curar doenças é muito comum em todas as culturas ao redor do mundo. Então, o uso de plantas, tanto é que muitas dessas plantas acabam indo para as indústrias farmacêuticas, né, e virando remédio mesmo. Mas isso não é uma característica só do Brasil, isso é uma característica do mundo, usar plantas para tratar problemas de saúde. No Brasil, os indígenas conhecem várias propriedades que algumas plantas possuem para aliviar sintomas de doenças. Então, os indígenas, né, e aí a gente vai entender por quê, porque na verdade, como é que os indígenas se relacionam com a natureza, né? A gente sabe, a gente já viu que os indígenas são aqueles que se relacionam diretamente com a natureza, né? Eles não modificam a natureza, mas eles fazem uso da natureza em prol deles, né? Para melhorar também a vida deles. Então, eles são os maiores conhecedores de propriedades, né, que as plantas têm para curar determinadas doenças, certo? Converse com alguém que faça uso de alguma planta como remédio. Para isso, use o questionário a seguir, registre suas respostas e, após finalizar a entrevista, compartilhe suas respostas com seus colegas e com seu professor. Então, qual que é agora a grande atividade que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que investigar se aí na comunidade que vocês moram, existem pessoas que usam plantas, né, plantas que a gente chama de plantas medicinais, para curar algum tipo de doença, né, para tratar algum tipo de doença. Claro que essa investigação, para você fazer essa investigação, você vai precisar da ajuda dos adultos, né, que moram com você, né, ou que conhecem alguém, para você ter acesso a essa pessoa e poder fazer essa entrevista, tá? Vamos torcer para que todos vocês consigam, porque é interessante saber como é que essas pessoas pensam, como é que elas têm esse conhecimento, como é que elas se relacionam com essas plantas, qual é o cuidado que elas têm com as plantas, tá certo? Então, a primeira coisa é investigar, né? É descobrir quem é essa pessoa aí da sua comunidade que usa. Às vezes, é alguém que entende muito de chás, por exemplo, né? Chá para dor de barriga, chá para dor de cabeça, chá para má digestão, né? Vamos pensar. Eu sei, por exemplo, que na região norte do país e até na região nordeste, é bem comum nós encontrarmos, por exemplo, nas feiras, né? Nos mercados municipais, a gente encontra bastante bancas, né? Barraquinhas que vendem remédios a partir de produtos naturais. É bem comum, não que não exista em outras regiões, tá, pessoal? É que a professora está falando de alguns lugares que ela conhece, tá? Se aí na sua região não é nem norte nem nordeste, mas você também tem esse tipo de comércio aí, né, na sua região, tá aí uma boa pessoa para você entrevistar, né? A pessoa que trabalha com esse comércio de plantas para tratamento de saúde, tá bom? E o que vocês vão perguntar para essas pessoas? Olha lá, vocês vão perguntar para ela, em sua opinião, o que é uma planta medicinal? Né? Então você vai perguntar para ela, porque está propondo ali, ó, um questionário para você fazer, né? Para isso, use o questionário a seguir e registre as suas respostas após finalizar a entrevista. Então, em sua opinião, o que é uma planta medicinal? No 2, quais plantas medicinais você conhece ou já usou?
E no número 3, o que as plantas medicinais curam? Então, né, para você responder esse questionário, que na verdade quem deve responder mesmo é a pessoa que vai estar dando a entrevista para você, né? Mas ela vai falar e depois você pode melhorar as respostas e responder esse questionário, né? E no número 4 lá, ó, o 4 e o 5. Com quem você aprendeu sobre essas plantas? Então, você vai perguntar para a pessoa, né? Com quem ela aprendeu isso? Ela aprendeu sozinha? Ela aprendeu com algum familiar? Ela aprendeu com algum amigo, né? E onde você consegue as plantas medicinais que utiliza? Então, olha lá, gente, olha lá as perguntas, hein? Olha lá. A pergunta não é para você, a pergunta é para a pessoa que você vai entrevistar. Em sua opinião, o que é uma planta medicinal? Quais plantas medicinais você conhece e já usou? O que as plantas medicinais curam? Com quem você aprendeu sobre essas plantas? E onde você consegue as plantas medicinais que utiliza? Certo? Muito bem, então isso é um trabalho para você fazer aí depois que terminar a aula, né? E começar a pesquisar quem é essa pessoa que você vai entrevistar. Claro que com a ajuda de um adulto, tá? Aí nós vamos seguir ali, ó. Não foram apenas os adultos que modificaram seus hábitos com o passar do tempo. Com a chegada da tecnologia, as crianças também passaram a ter novos brinquedos, muitos deles eletrônicos, fazendo com que as brincadeiras antes realizadas na rua ficassem restritas às casas. É que vocês também já nasceram numa época em que se brinca mais dentro de casa do que fora. Mas, por exemplo, eu, professora Luzilete, e muito provavelmente os pais de vocês, os avós de vocês, são de uma geração em que a gente costumava brincar na rua. Porque nós não tínhamos tantos brinquedos eletrônicos, né? Os nossos brinquedos, eles eram mais artesanais, a gente criava os nossos brinquedos, né? Claro que naquela época já existiam alguns brinquedos que vinham da indústria. Por exemplo, bonecas, né? Enfim, carrinhos, bolas, enfim. Mas a gente brincava mais na rua, né? Mais no quintal de casa, com mais colegas, com os vizinhos. Isso era na nossa época. Conforme a tecnologia foi avançando, os brinquedos foram ficando ainda mais eletrônicos, ainda mais individuais, né? Brinquedos, coisas que eu brinco sozinha, que eu não preciso de um colega para brincar, tudo. Então, as crianças começam a sair da rua, né? De brincar na rua, e começam a brincar mais dentro de casa. Claro também que hoje em dia é uma questão de segurança, né? Hoje em dia não dá para brincar na rua, por quê? Porque a rua é muito movimentada, né? Existem muitos perigos que estão ali na rua. Então, por isso também é que a gente brinca dentro de casa, certo? Mas isso é uma influência do quê? Do meio, não é? As coisas vão modificando e o nosso comportamento vai modificando também. Aí, olha lá. Todas as transformações que estudamos até agora são comuns em qualquer sociedade do nosso planeta. Então, essas modificações que a gente falou, da chegada da indústria, das pessoas que saem do campo e vêm para a cidade, né? Da questão da tecnologia, dos avanços tecnológicos, da chegada do rádio, da chegada da TV, não aconteceu só no Brasil, ou não acontece só no Brasil, mas acontece em todas as partes do planeta, em todo o mundo isso acontece. E vai modificando a vida das pessoas, vai modificando o meio onde elas estão inseridas. Então, olha lá. Mas mesmo com todos esses avanços, cada comunidade guarda características próprias, né? Que as diferencia das demais. Então, mesmo com todas essas modificações, cada comunidade, cada cultura, né, tem lá, cada grupo, né, familiar ou grupo comunitário guarda a sua cultura. Modifica, mas existe aquilo que é cultural e que permanece. E aí, nós vamos ali fazer então mão na massa. Olha lá. Sobre as transformações ocorridas na sociedade brasileira ao longo do tempo, marque um X destacando se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Os hábitos e costumes variam de família para família e são influenciados pela origem e pelo contato com outras famílias, com outras culturas diferentes e pelas novidades tecnológicas. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né, gente? Verdadeiro. Por quê? Porque é assim que as relações acontecem.
E nós vamos modificando os nossos hábitos no mesmo tempo que vamos nos relacionando com outras pessoas, com outras tecnologias. Mas isso não significa que todo mundo seja igual, né? Significa que cada família ainda tem as suas peculiaridades. Letra B. Olha lá. A formação cultural do brasileiro se originou de um único povo, o português. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Até porque antes do português chegar aqui, quem que já morava aqui? Os indígenas, muito bem. Os indígenas, os portugueses, depois os portugueses trouxeram os africanos e depois foram chegando outros imigrantes que ajudaram também a compor a nossa sociedade. Então, essa informação é uma informação falsa. O maior desenvolvimento da indústria brasileira ocorreu no início dos anos 2000? Não, né? Não foi no início dos anos 2000, foi bem antes disso, né? Então, aqui também é uma informação falsa. Mais da metade da população brasileira vivia na zona rural até a década de 60. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Verdadeiro, né? A gente viu até aquele gráfico lá. A iluminação pública possibilitou às cidades que diversas atividades econômicas fossem realizadas à noite. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A iluminação pública favoreceu isso. Certo, pessoal? Então, por hoje nós vamos parar por aqui com essa nossa atividade e nos encontramos em outro momento para continuar falando sobre essas modificações. Tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!